Está no ar o Conexão Unifeso. Hoje no nosso programa vamos conversar a respeito de atenção farmacêutica e no segundo bloco vamos saber mais sobre o programa de adesão ao microempreendedor individual. É um minutinho só, não saia daí. Estamos de volta com Conexão Unifeso, o programa que leva a nossa instituição até você. Vamos conversar hoje com o professor do curso de graduação em farmácia, Sérgio Parrini. Seja muito bem-vindo, professor Sérgio. Muito obrigado. Professor, o Unifeso tem uma clínica de atenção farmacêutica que funciona no ambulatório, né? Que fica na Rua Tenente Luiz Meireles. Qual a abrangência dessa clínica? Como que ela funciona? Na verdade, essa clínica de ambulatório, né, para atenção farmacêutica, ela foi criada com o intuito de mostrar mais um cenário de prática para os nossos alunos. É um cenário onde há uma interação do farmacêutico através de uma clínica junto ao paciente. E mostramos para o aluno de farmácia que é mais um campo de trabalho que ele pode atuar após a sua formação na graduação. Nessa orientação do paciente, quer dizer, não Nessa só orientação, a questão da elaboração dos remédios, dos fármacos, né, mas isso. Também essa parte de orientação. A parte clínica, isso. E como que você tem avaliado o impacto desse trabalho para a população de Teresópolis? A princípio, a receptividade dos pacientes que a gente tem atendido está sendo muito bem aceita. Os pacientes gostam do trabalho, é um trabalho que é novo, então o paciente, a princípio, ele não conhece o trabalho, mas depois que ele passa a conhecer, ele passa a ficar fidedigno ao tratamento, ele passa a ficar cativo ao nosso ambulatório e ele passa a mensalmente a ser acompanhado pela nossa clínica, juntamente com os alunos. Então são pacientes que normalmente encontram-se às vezes no estado, como são pacientes hipertensos e diabéticos, eles encontram-se no estado, às vezes, descompensados, com uma glicemia elevada, com uma pressão um pouco alterada, e através da nossa consulta, da nossa orientação com as prescrições médicas e acompanhando o estado clínico do paciente e avaliações de exames laboratoriais, o nosso atendimento consegue trazer o paciente para o seu estado normal de clínica, através das consultas, através de orientações, de um atendimento humanizado, de acolhimento ao paciente. Isso também é uma questão importante, né? Muitas vezes a pessoa fica descobre, foi identificado algum problema de saúde, isso causa uma ansiedade, causa um problema de estresse, E aí, muitas vezes, esse acolhimento, ele se torna muito importante. Quanto tempo dura, mais ou menos, uma consulta, Porque eu sei que é feita uma investigação minuciosa da vida desse paciente, dos hábitos. Conta um pouquinho pra gente. Essa consulta, ela dura, em média, 1 hora e meia. A primeira consulta, principalmente, que é o primeiro contato com o paciente. É importante, numa consulta de atenção farmacêutica, o ideal é que o paciente fique estimulado a falar o que ele está sentindo, o que ele tem dificuldade. E não eu perguntar para o paciente o que eu quero que ele responda. Essa é a principal característica da atenção farmacêutica. Então, você conversa com o paciente de uma forma natural, estimula o paciente a ele, por si mesmo, falar o que ele está pensando, o que ele está sentindo, quais são as dificuldades que ele tem no dia a dia dele, se ele usa o medicamento de forma correta ou não, se ele tem uma alimentação correta ou não, e isso o paciente fala de maneira espontânea. Já aconteceu, por exemplo, de na primeira consulta a pessoa não falar quase nada e depois, quando ela vai adquirindo confiança, ela vai começando a contar? Ou essa empatia já é logo de cara, a pessoa já vai contando? Como uma consulta demora de 1 hora e meia, 1 hora, os primeiros 30 minutos, o paciente ele se encontra um pouco introvertido. Mas após essa meia hora, esse primeiro contato,
o paciente começa a ter uma certa confiança no profissional. É lógico, é uma consulta onde o comportamento do farmacêutico de forma amigável é muito importante. Porque as pessoas não estão acostumadas, né? De verdade, você está mais acostumado de ver o farmacêutico trabalhando dentro da farmácia, né? Fazendo ali a orientação adequada, mas não numa espaço consulta, clínico, né? dentro do ambulatório. Essa é até uma surpresa para o paciente. Quando ele senta no ambulatório, que ele está acostumado a ver o médico, e ainda de encontro com o farmacêutico, então, assim, para ele é uma novidade também, né? E esse trabalho acaba sendo pioneiro, né? O Unifeso traz no estado do Rio de Janeiro não tem outra... o Unifeso começou esse trabalho. Esse é um trabalho que não se encontra em nenhuma universidade do estado de Janeiro nesse campo clínico, de ter um ambulatório. Você tem atenção farmacêutica em outras universidades do estado do Rio, mas não com espaço clínico dentro do ambulatório, numa integração de clínica médica com atenção farmacêutica. Isso é um trabalho pioneiro que nós estamos desenvolvendo aqui no Unifeso. E como que esse trabalho funciona na prática? Ou seja, quantas pessoas são atendidas? Quem pode e tem acesso a esse atendimento? Na verdade, o atendimento ele visa os pacientes do SUS. Então, é um trabalho em que todos os pacientes do SUS têm acesso à demanda livre no nosso ambulatório. Eles podem chegar na recepção. Nosso espaço lá é pela manhã, de 8 a meio-dia, menos nas terças-feiras, que eu estou lá no ambulatório. O paciente que é do SUS, é só ele procurar o atendimento farmacêutico, onde o atendimento é agendado na mesma hora. Se eu puder atender no mesmo dia, eu atendo, senão nós marcamos para o dia seguinte e a escolha do paciente. O paciente pode escolher à vontade o espaço, a hora que ele quer ser atendido, pela manhã, e o dia melhor que lhe convém. E então tem que ser esse atendimento pelo SUS, tem que ter esse encaminhamento, né? Não precisa ter encaminhamento. O paciente, de maneira espontânea, ele pode aparecer no ambulatório e querer uma consulta farmacêutica, que eu vou atender da melhor maneira possível, dentro das necessidades que o paciente queira. Então, qualquer pessoa que foi atendida pelo sistema público, pelo sistema privado também, quer dizer, a pessoa que fez uma consulta pelo plano de saúde ou que pagou uma consulta e precisa desse atendimento, também é feito... Dessa orientação. Essa também orientação. Ele tem. O espaço, os primeiros pacientes que nós estamos atendendo, normalmente são pacientes que eu vou até a clínica médica e atraio ele para o meu consultório. Mas a partir daí, com a divulgação dos próprios pacientes, que eles divulgam para os parentes, para os amigos, já tem aparecido pacientes de demanda livre. São pacientes que, de maneira espontânea, aparecem lá querendo uma consulta, até querendo conhecer o serviço da atenção farmacêutica. E no caso dos estudantes, de quem está ali fazendo essa assistência, esse atendimento junto com os professores, tutores, essa interação entre o campo da farmácia e da medicina, principalmente no que diz respeito à parte clínica, até há bem pouco tempo não era muito usual. E na clínica de atenção farmacêutica do Unifeso, essa interação acaba acontecendo. Eu queria que você contasse um pouquinho como que é essa prática para os estudantes. Como o curso de medicina nos deu essa oportunidade, esse cenário ambulatorial, então nós planejamos e procuramos uma maneira de fazer essa interação, de dar um retorno também para o curso de medicina e mostrar também para os alunos da medicina qual é o trabalho da atenção farmacêutica. Mostrar que cada um tem a sua competência na sua área. Não é o farmacêutico clínico intervir na parte médica. E sim mostrar para o aluno de medicina e para o próprio médico que está na clínica que o farmacêutico está ali para dar apoio a um diagnóstico já pré-estabelecido. Esse é o papel do farmacêutico, é orientar a prescrição médica. É saber se a prescrição médica, através da terapêutica, já do diagnóstico pré-estabelecido, está de maneira correta e se a clínica está correspondendo àquela prescrição médica. A partir daí, a gente começa a orientar o paciente.
caso a gente observe alguma alteração no paciente, a gente reporta à clínica médica e o paciente retorna para a clínica médica para sofrer alguma intervenção, caso haja necessária essa intervenção. E o aluno participa disso tudo. Então, quando a gente consegue mostrar, dentro de um consultório, um atendimento da clínica farmacêutica, interagindo o aluno da medicina com o aluno da farmácia, a gente mostra para o aluno da medicina que o atendimento farmacêutico pode colaborar com o atendimento médico, né? E mostra para o aluno da farmácia que o trabalho que ele vai desenvolver, que ele vai realizar, não vai interferir na competência do médico. Então, a gente tenta separar bem essa fronteira, o atendimento clínico farmacêutico com o atendimento médico. Acaba que essas coisas se complementam, né? Sim, sim. Essa é a ideia, é complementar o tratamento, né? Mostrar ao paciente que ele pode ter um outro tipo de atendimento que vá corroborar com a melhor qualidade de vida para esse paciente, né? E estamos conseguindo, né? Agora, na literatura específica de farmácia, né, e na própria medicina, ou estudos de casos que tenham sido construídos a partir desse trabalho realizado pelo Unifeso, é possível já dizer que aquelas pessoas que têm frequentado ambulatórios de atenção farmacêutica durante o seu tratamento, elas têm esse tratamento é mais eficiente, mais eficaz do que aquelas pessoas que simplesmente recebem o diagnóstico, a prescrição do médico, vão à farmácia, com a receita compram o remédio pronto? O que acontece? Hoje no SUS, a demanda por um atendimento médico é muito grande. Então, o médico, quando ele vai atender no seu consultório, ele tem um número elevado de pacientes. E, às vezes, o paciente ele não consegue absorver do médico o conhecimento necessário na orientação com relação aos medicamentos. Ele acaba saindo com dúvida da consulta. Ele acaba saindo com dúvida da sua consulta. Então, o nosso papel é reorientar o paciente quanto ao uso correto do medicamento. Por exemplo, eu tenho pacientes que são diabéticos. Os pacientes diabéticos normalmente tomam metformina. E a metformina, o ideal é que ela seja usada após a sua alimentação. Então, tem pacientes que usam essa metformina antes da alimentação. E isso atrapalha na ação do medicamento. Então, quando o paciente chega para mim e relata que ele usa a metformina antes da alimentação, naquele momento eu já faço uma intervenção e reoriento o paciente quanto ao uso desse medicamento. Então, quer dizer, um simples horário, um hábito de tomar aquele medicamento vai fazer toda a diferença na vida da pessoa. Na vida da pessoa, exatamente. Na sua dosagem, na sua concentração de glicose, que vai permanecer alta, né, e vai trazer os malefícios, que é a diabetes, as consequências da diabetes. E quais são os dias e os horários que funciona a clínica de atenção farmacêutica do Unifeso? É aberto a toda a população, todos os dias? O nosso horário de atendimento é de segunda a sexta, no ambulatório do Unifeso, de 8 a meio-dia, menos terça-feira, né? O paciente pode parecer de demanda livre, não precisa ser encaminhado por nenhuma clínica médica. Caso ele queira fazer alguma orientação lá com a nossa clínica farmacêutica, é só agendar um atendimento lá com a recepção do ambulatório Unifeso, que eu estarei lá pronto para atender o paciente, né, da melhor maneira possível. Então, funciona dentro desse horário e a pessoa ela pode agendar por telefone, ou ela precisa agendar presencial, tem que ir lá para poder fazer esse agendamento? Ela pode agendar por telefone. O paciente também pode ligar para o telefone do ambulatório, né, e também marcar por telefone, que não tem problema nenhum. E quais são as expectativas desse trabalho em termos do crescimento dessa área para o futuro farmacêutico? Olha, como é um trabalho que está feito, estamos fazendo agora 1 ano no mês de abril, desse espaço, né, desse novo espaço ambulatorial, nós já estamos com 75 pacientes cadastrados, né, numa média de 3 a 4 consultas por paciente. Então, isso dá uma conta de 280 pacientes, a 300 consultas já realizadas pela farmácia clínica. Né, pelo andar dos atendimentos que nós temos observado, a aceitação pela população está sendo a melhor possível.
né, até acima da nossa expectativa. Né, isso foi uma situação que nos agradou muito. Né, os alunos têm gostado desse novo cenário. Né, alguns alunos já querem mudar a sua expectativa após a graduação, já caminhar para uma parte clínica, especializar dentro da clínica farmacêutica. Isso acaba se tornando uma nova área, né, de atuação. Sim. E aí criando um novo mercado, né? Sim, um porque novo mercado. vários, quase hospitais, clínicas, e, né, precisam dessa orientação. Já existem trabalhos com farmacêuticos em hospitais, né, essa atenção farmacêutica em hospitais. Né? Inclusive, o Sírio-Libanês, que é um hospital lá em São Paulo, ele já faz esse trabalho bem organizado. Né? Quando o médico prescreve qualquer medicamento para os pacientes internados, antes esses medicamentos são avaliados por um farmacêutico, antes de ser liberado para o paciente. Então, já existe esse trabalho, essa parceria, tanto da equipe médica quanto da equipe farmacêutica no hospital. Né? E agora nós estamos trazendo essa interação com o espaço ambulatorial. Professor Sérgio, eu quero agradecer muito pela sua participação no nosso programa, no Conexão Unifeso. Parabéns por esse trabalho e desejo todo sucesso, né, para o crescimento da clínica de atenção farmacêutica. Muito obrigado, eu que agradeço ao Unifeso pela oportunidade, foi um prazer. Muito obrigada. E voltamos já já. Vamos conversar sobre microempreendedor individual com a professora do curso de graduação em contabilidade do Unifeso, Thelma Freitas. É um minutinho só, não sai daí.